Agora para mais essa live onde nós vamos falar sobre o que você nunca deve fazer após uma cirurgia de catarata. Então eu vou te mostrar aqui 5 coisas, 5 atitudes que você precisa evitar a todo custo após a facectomia, que é o nome que a gente dá, o nome técnico para a cirurgia de catarata. E além disso, eu também vou te ensinar o que você deve fazer para se recuperar bem no pós-operatório e reduzir as chances de você ter alguma complicação dessa cirurgia. Antes de começarmos, já me conta aí de que parte do Brasil ou do mundo você me assiste agora. Eu já te adianto que eu estou no Rio de Janeiro, na capital do estado do Rio de Janeiro, no Brasil, e eu não tenho catarata. Por quê? Eu sou muito novo ainda para ter catarata. E você? Onde você está? E também me conta se você tem catarata, se você já precisou fazer cirurgia de catarata, como que você está em relação a isso? Então escreve no chat, escreve nos comentários, porque eu quero te conhecer melhor. A catarata, ela é uma doença causada pela opacidade do cristalino. O cristalino é a lente natural dos nossos olhos, que, quando saudável, ele é transparente. No entanto, quando a catarata vai se desenvolvendo, esse cristalino vai se tornando opaco, vai ficando embaçado. E a catarata é a principal causa de cegueira reversível no mundo. E os sinais e sintomas são visão embaçada, visão sem cor, visão sem contraste. E quais são as pessoas que têm mais risco de catarata? Pessoas com pressão alta, diabetes, pessoas que fazem uso de corticoides, quem teve algum trauma na região do olho ou quem teve alguma inflamação mais longa, uma inflamação mais crônica. E uma curiosidade é que a catarata é mais comum em mulheres, porque as mulheres costumam viver mais do que os homens. E o tratamento da catarata, que via de regra é um tratamento que leva à cura, é um tratamento curativo, é a cirurgia, a facectomia, que é o procedimento cirúrgico mais realizado no mundo inteiro e que tem um índice de complicação muito baixo. Então, a cirurgia de catarata, quando bem feita, quando o pós-operatório é realizado da forma correta, é uma cirurgia bastante segura. Só que, mesmo sendo uma cirurgia segura, mesmo sendo uma cirurgia tranquila, mesmo sendo a cirurgia mais realizada no mundo, ela ainda tem os riscos dela. Principalmente se você não seguir os... Perdão, pessoal, é o problema do ao vivo. Principalmente, o risco de ter algum problema vai aumentar se você não seguir os 5 passos que eu vou te mostrar daqui a pouco, tá bom? Então, pessoal, vamos lá. Quem ainda não escreveu nos comentários, me conta aí se tem catarata, se já operou, como é que foi a recuperação da cirurgia e vamos entender quais são as possíveis complicações dessa cirurgia, caso ela dê problema, caso no pós-operatório não haja a cautela adequada na recuperação. O que pode acontecer? A pessoa pode piorar a visão, então a visão que já era ruim pode piorar. Ela pode não ter melhora da visão, então a visão pode continuar igual era o que ela antes. A pessoa pode perder completamente a visão, pode haver um afundamento do cristalino, pode ser necessária uma reabordagem cirúrgica, um segundo procedimento para corrigir algum erro, pode ter resto cortical no olho, pode causar um edema corneano que vai exigir um transplante de córnea. A lente artificial colocada no olho, ela pode sair do lugar, pode haver uma síndrome inflamatória no olho e a consequência mais grave é o que a gente chama de endoftalmite, que é uma infecção no olho. Essa infecção pode passar para a corrente sanguínea, gerando uma sepse, e essa sepse pode ocasionar a morte. Por esse motivo que a nossa capa é catarata. Você pode morrer. Por quê? Se você fizer uma cirurgia num local inadequado, se a equipe não tomar os cuidados adequados durante a cirurgia, se você não tomar os cuidados no pós-operatório, isso pode acontecer com você, ok? Não vou falar para você que isso acontece toda hora, todos os dias, por que não? Mas é uma possibilidade essa endoftalmite evoluir para uma sepse, que é uma infecção generalizada, e gerar a morte. Mas, doutor João, quais são as 5 dicas para não complicar no pós-operatório? E a 5ª dica, pessoal,
é a principal. Se você sair daqui com a quinta dica bem guardada na sua mente, com a quinta dica bem guardada no seu coração para que você não se esqueça, eu vou considerar a missão desse vídeo cumprida. Então vamos lá, a primeira medida, você não pode coçar os olhos. Eu sei que coçar o olho é bom, eu sei que muita gente não consegue controlar a ânsia de coçar o olho, mas no pós-cirúrgico, no pós-operatório de catarata, você vai colocar a mão suja no olho. Essa mão suja pode levar bactérias, micro-organismos, corpos estranhos para esse olho que está se recuperando. Coçar o olho, o trauma da coçadura, pode abrir a incisão, o que vai ser um problema danado, pode ter vazamento de líquido do olho. Então, pessoal, no pós-operatório de catarata, não pode coçar os olhos, ok? Segundo, usar os colírios prescritos da forma correta. Então, geralmente, são prescritos 2 colírios, né? E nesses 2 colírios costuma ter antibiótico, anti-inflamatório e corticoide. O antibiótico, isso vai depender de médico para médico, de hospital para hospital, mas o antibiótico costuma ser prescrito por cerca de 5 a 7 dias de forma profilática, ou seja, para impedir que aconteça uma infecção naquele olho. E o corticoide vai ser prescrito aí de 20 a 30 dias. Mas como eu te falei, isso vai variar de médico para médico, de hospital para hospital, ok? Mas se o médico te disser, olha, você tem que pingar o colírio 3 vezes ao dia, ou você tem que pegar o colírio de meia em meia hora, você deve seguir a orientação do médico, porque isso vai reduzir muito as suas chances de ter um problema no seu pós-operatório, tá bom? Então tem que seguir a orientação à risca. O terceiro hábito, o terceiro passo que você deve tomar, a terceira atitude que você deve tomar é não fazer esforço físico. Então, não é para ficar varrendo a casa, não é para ficar carregando peso, não é para ir na academia, não é para ficar correndo horas e horas, não pode fazer esforço físico, porque o esforço físico vai aumentar a pressão nos seus olhos, isso pode gerar uma hérnia de íris, isso pode fazer com que a incisão se abra. Então, pessoal, tem que manter o repouso pelo tempo recomendado pelo médico, ok? O quarto passo é ir nas consultas do pós-operatório. Então, geralmente, as consultas do pós-operatório são no primeiro dia após a cirurgia, no 7º dia após a cirurgia e no 30º dia após a cirurgia. Então, é D1, D7 e D30. Então, você não pode faltar essas consultas. Você tem que ir, porque é uma oportunidade do médico observar e avaliar se há alguma coisa de errado, se é preciso entrar com uma nova medicação, se é preciso fazer algo diferente. Então você não pode faltar às consultas de operatório. E o quinto passo, como eu falei, o mais importante, mas antes eu quero pedir que você se inscreva em nosso canal, caso você ainda não esteja inscrito. Se você caiu de paraquedas aqui hoje, se você me assiste há mais tempo, eu peço por favor que você se inscreva aqui embaixo em nosso canal e venha fazer parte da família do canal Dr. João. E também ative o sino das notificações para ser sempre o primeiro a saber das melhores informações de saúde, para você também não perder a oportunidade de nos acompanhar aqui ao vivo, tá bom? O nosso quinto passo é o seguinte: se você tiver algum sinal e sintoma, se você tiver dor no olho, se o seu olho ficar vermelho, se a sua visão piorar no pós-operatório de catarata, você tem que procurar a emergência imediatamente. Por quê? Porque esses sinais e sintomas podem ser consequência de endoftalmite. E a endoftalmite, que é aquela complicação grave que pode levar à morte, quando ela é tratada imediatamente, o prognóstico dela é melhor. Ainda vai precisar tomar novas medidas, talvez precise fazer antibiótico dentro do olho, talvez precise fazer outro tipo de cirurgia, mas o prognóstico será bom. Agora, se deixar a endoftalmite evoluir, se não procurar o atendimento, se ficar com o olho vermelho, com o olho doloroso, com diminuição da visão, qualquer coisa que incomode o seu olho no pós-operatório, você tem que buscar a emergência, tá bom, pessoal? Então, olha, recapitulando aqui os 5 passos que você deve tomar
as 5 precauções que você deve ter para evitar, para prevenir complicações no pós-operatório de catarata, tá bom? Lembrando, pessoal, isso aqui não vai reduzir em 100% a chance. Não existe 100% na medicina. A única coisa 100% é que um dia nós vamos morrer, e ponto. Agora, isso aqui vai reduzir muito o risco de você ter alguma complicação. Recapitulando, não coçar os olhos, usar os colírios de forma correta, não fazer esforço físico, ir nas consultas do pós-operatório e procurar a emergência imediatamente se tiver algum sinal e sintoma te incomodando no olho, ok? Se você gostou desse vídeo, curte esse vídeo. Ah, eu não gosto quando o Dr. João pede o like. Ai, parece que ele é chato, que ele fica implorando o like. Faz o seguinte, se você não quiser dar o like, você não dá o like. Não dá. Eu não quero que, se você não quiser, se você for essa pessoa que fica, ai, quando a pessoa pede o like, eu não quero dar o like. Se você for esse tipo de pessoa, eu peço que você não dê o like. Você pode, inclusive, dar o dislike. Pode botar o dedinho para baixo. Por que eu peço like? Porque quando você curte o vídeo, o YouTube entende que o conteúdo é relevante e distribui para mais pessoas. E é por isso que eu sou enfático ao pedir o like, ao pedir a curtida. Porque eu acredito que essa informação aqui, ela é relevante. Porque eu acredito que quanto mais gente souber dessa informação, melhor. E é por isso que eu peço o seu like. Não é porque, ah não, ele pede like porque quer ganhar dinheiro. Ah não, ele quer curtida pela visualização pessoal. Essas são consequências da curtida. Mas o principal objetivo aqui é fazer com que esse vídeo alcance mais pessoas. Então olha quantas pessoas a gente pode beneficiar levando a elas a informação do que ela tem que fazer, do que ela não pode fazer depois de uma cirurgia de catarata. Então é por isso que eu peço a sua curtida. Só por isso. Então, se você não quiser ajudar ninguém, se você acha que o vídeo ficou horrível e não achou que merece o like, não dá o like. Agora, se você quer que outra pessoa tenha a oportunidade de saber essas informações, deixe a sua curtida. Não te custa absolutamente nada. É isso que eu queria dizer. Bom, seguinte, pessoal, em breve, tá bom? Em breve, nós vamos começar um novo canal aqui no YouTube, onde eu não serei o médico, o nosso canal vai continuar aqui normal, como sempre, tá bom? Mas o novo canal vai ser de um grande amigo meu, um excelente oftalmologista chamado Dr. Ricardo Esper. E nós estamos muito animados para começar esse projeto do canal dele, onde ele vai falar especificamente sobre saúde ocular. Então, pessoal, eu deixei aí no primeiro link da descrição e no link fixado nos comentários o link do canal do Dr. Ricardo Esper, tá bom? Então, pessoal, eu peço que vocês sigam o Dr. Ricardo Esper lá no canal do YouTube dele, porque a partir da semana que vem, acredito, ou talvez essa semana já, ele vai começar a postar vários conteúdos exclusivamente para cuidar da saúde dos seus olhos, tá bom? Então, ó, clica aí no primeiro link da descrição ou no link fixado nos comentários e siga, se inscreva no canal do Dr. Ricardo Esper, ok? E ó, vou aqui pro nosso chat, mas antes, dê uma nota aí de 0 a 10. O que você achou deste vídeo? 0, você não gostou nada, 10, você gostou muito. A sua opinião, sua avaliação, seu feedback são muito importantes para a gente continuar melhorando aqui a nossa prestação de serviço, que no final é isso que nós fazemos. Nós estamos prestando um serviço para você. Eu estou aqui trabalhando para você, mesmo que você não esteja pagando diretamente com isso, mas a minha missão aqui é te servir, é levar saúde para você, levar saúde para sua família, é te motivar a adotar um estilo de vida saudável. Então eu tô aqui trabalhando para a sua saúde, para o seu bem. E se a nota estiver ruim, quer dizer que a gente precisa melhorar. Então, por favor, deixa sua nota aí de 0 a 10, o que você achou. E vamos aqui pro nosso chat. Vi que hoje teve bastante gente, mais de 200 pessoas aí online simultaneamente. Um grande abraço para o João Rodrigues, que perguntou aí, doutor, aproveitando a oportunidade para ver o que eu faço, paguei o curso, não sei que curso é esse, eu não vim de curso, mas caso seja o livro ou caso seja a Rio Saúde, né, o amigo médico, eu vou deixar aí
o número para contato, que é 21 97690 2933. Se alguém tiver alguma dúvida do livro, se teve algum problema com o livro, não recebeu o livro, entre em contato com esse número, 21 97690 2933. Um grande abraço para minha querida Marli Mariano, de Gaspar, Santa Catarina, para Márcia Maria do Recife, sempre com a gente aqui, para Maria do Carmo Manzoli, de Vargem Alto Espírito Santo, Madalena Inácio de Maceió, Deise Maria Barro. Ó, aqui por enquanto só figurinha carimbada no nosso chat, pessoal que todo dia tá conosco. Um abraço para Vera Lúcia da Silva, Maria de Lima, Tony, para Carmen do Rio de Janeiro, para Vilza Mendes Alves, para o César Cezão, de Glória de São Vicente, para Maria Antônia Alves Pereira, para Aparecida Guimarães de Manaus, no Amazonas, e para Eveir Barbosa. Eu, doutor, fiz no olho direito e falta o esquerdo. Estou até hoje esperando o chamado pelo SUS. Eveir, espero que tenha dado tudo certo aí com o olho direito, né? Com a cirurgia do olho direito. E daqui a pouquinho, se tudo correr bem, vai ser chamado para o outro olho. Um abraço para a minha querida Joaquina Ferreira, sempre com a gente aqui. Um abraço para Dinair Silva, para Borboleta Azul, para o Sérgio Ferreira da Cruz, para Maria José, para Beth Lopes, para Ana Amélia Paulin e para a Maria Lourdes. Bom, um abraço também para a Marli Castro, para o meu amigo Felipe Alves da Silva, que já compartilhou esse vídeo, tá bom? Então, um abraço aí para o meu querido Felipe Surdo, lá do Ceará, lá de Fortaleza, que compartilha com todos os amigos dele. E você deveria fazer o mesmo. Compartilhe essa mensagem. Eu sei que você conhece uma pessoa que tem catarata, que ainda não operou. Eu sei que você conhece alguém que está na fila da cirurgia. Então manda esse vídeo para essa pessoa, porque ela já vai se preparar para quando chegar a vez dela, ela saber exatamente o que precisa fazer, ok? Um abraço para a Gilda Martins e para a Rosta Salomão Luiz. Aqui, ó, minha prima teve e foi operada. Após isso, infecção generalizada e culminou na morte. Aí, ó, um relato de morte após a cirurgia de catarata. Nós estávamos procurando ontem, eu e o doutor Ricardo, não achamos, mas agora a Rosta Salomão Luiz nos mostrou um caso aqui de uma possível complicação fatal aí da cirurgia de catarata. Um abraço para a Fátima Gomes, para Eliane Aguirra, para a Otília Albuquerque, para Ana Maria Torrano, para a Luciene Lopes e para a Eliana Lima Batista. Um abraço também para a Neide Jane Góes Toledo. Caí aqui na hora certa. Qual o período de repouso, doutor? Pois o meu esposo vai fazer a cirurgia dia 4 de abril. Muito obrigado pelo seu trabalho. Neide, cada serviço vai passar uma orientação. O que eu recomendo? Que você siga a orientação do médico, que você pergunte para o médico que operar ativamente, doutor, quanto tempo de repouso depois da cirurgia de catarata? Porque esse repouso, ele é progressivo também. Então, no primeiro dia, ele é um repouso mais intenso. No 10º dia, é um repouso não tão intenso assim, tá bom? Então, pergunta para o médico, vê o que ele vai falar, mas o repouso é de no mínimo 7 dias. No mínimo 7 dias, tá bom? No mínimo 7 dias. Um abraço também para a Noêmia Santos Monteiro, para a Vilma Nogueira, para a Flávia Tenório de João Pessoa, na Paraíba, para a Márcia Inácio. Cadê a Márcia Inácio aqui? E para a Fátima Brás. Um abraço também para Ana Rodrigues, Joselene Passos. Agradeço aí para a Neide, mais uma vez, para a Neide Jânio, todo o carinho. Um abraço também para o Roberto Ribeiro, Aparecida Guimarães, Marta Pereira Souza, para Elizabeth Novaes, de Rodilândia, Nova Iguaçu, para Zulmira Calesse e para Josenita Amorim Galvão. Um abraço também para Rosa Souza, obrigado Rosa pelo carinho, para Berenice Coelho de Araguari, Minas Gerais, para a Elza e para a Jadina Maria de Arapiraca, na Lagoas, para Celina Gomes Santana. Nossa, eu ouvi a mensagem da Joaquina aqui. Nossa, doutor, homenageei o meu sobrinho com o seu nome. Que nome lindo. João, sou muito feliz, pois não sou mãe. Sou muito feliz por ser tia Joaquina.
Que legal! Caramba! Assim eu vou ficar lisonjeado. Muito obrigado aí. Se realmente foi uma homenagem pra mim, caramba, que legal. Muito feliz mesmo com essa homenagem. E realmente, né, João é um nome bonito. Não tem erro. Botar o nome do filho de João, do sobrinho de João, não tem erro. João é um nome bonito. Não é porque o meu não, mas tem que puxar aqui a brasa pra minha sardinha. Joaquina, um beijo, muito obrigado aí. Muita saúde para o meu queridíssimo xará João, beleza? Um abraço para a Josenita Amorim Galvão, chique, diretamente lá de Miami. E para a Midian Silva, que acabou de operar, vai operar o segundo e que está aproveitando aqui essas explicações. Maravilha, Midian. Segue aqui as nossas orientações que vai dar tudo certo. Um abraço para o Roberto Ribeiro, para a Maria das Neves, para a Magali Romano, para a Zilda Vieira, para o Omar Fares e também para a Glória Pereira, de Barreirinhas, no Maranhão. Um abraço para a Albertina Silva, de Lisboa, que fez a cirurgia há 6 dias. Para a Lucy, que tá falando com o nome de Omar, mas um abraço aí para a Lucy Fares, para a Nilza Barreto, para a cantor evangelista Nelson Honório, para a Giselda Matias, para a Eunice Maria, lá de Campo Formoso, na Bahia, minha querida Eunice, e para Maria Concessa, e para Leda Andrade, e para Josefa Rodrigues, que está perguntando aqui, doutor João, estou com catarata nos 2 olhos. Isto é muito grave? Josefa, não é grave. Tem que fazer a cirurgia, operar e vai ficar bom, tá bom? Escolhe bem o médico, né? Faz corretinho, direitinho, o pós-operatório, que a senhora vai ficar nova em folha, que a sua vista vai ficar maravilhosa. Beleza? Pessoal, seguinte, hein? Essa live aqui terminou, mas eu separei 2 outras lives que eu gravei no passado. Um abraço para Johnny Santana de Rio das Ostras, que vão te ajudar a cuidar da saúde dos seus olhos. Um abraço também para Irani Santos Tosi. Bom dia, ótima quinta-feira. Irani, hoje é quarta, Irani. Calma, Irani. O tempo passa rápido, mas não é tão rápido. Hoje é quarta ainda. Calma. Ótima quarta-feira a todos. Ó, então muito obrigado pelo seu tempo. Muito obrigado pela sua atenção, mas assista essas 2 lives que eu separei especialmente para você. Essa aqui, onde eu falo sobre um possível colírio que pode retardar, quem sabe, o aparecimento da catarata. E esse daqui, onde eu falo sobre frutas excelentes para a sua visão. Um grande abraço para você e para sua família, um beijo e amanhã estarei de volta. Fui, pessoal! Beijo, beijo, fui. Tchau, tchau, hein? Obrigado!